Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença para louvarmos o teu nome e anunciar o evangelho de salvação. Querido Deus, abençoa todas as pessoas, amigas, que estão à escuta deste som. Que o Senhor trabalhe nos seus corações e nas suas mentes para que compreendam que Jesus é o Salvador. Deus eterno, repreenda todo mal e que o Senhor venha manifestar a tua salvação nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 15 da nossa harpa. Senhora, bom dia. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração,
conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus. Meu querido amigo, Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por nós. E hoje, nesta manhã, Ele te chama ao arrependimento, te chama para a salvação. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
Nesta manhã, Jesus te chama para a salvação. Jesus te chama para uma nova vida. Venha para Cristo. Ele tem perdão, tem salvação e vida eterna para todos. Nós vamos ler uma mensagem da Bíblia Sagrada, muito conhecida, que sempre fazemos esta leitura. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, os versículos 28 ao 30. Você que tem uma Bíblia ou que tem acesso à mesma, você pode procurar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, capítulo 11 de Mateus, versículo 28 ao 30, diz assim a palavra de Deus para você nesta manhã: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por estarmos nessa praça, Senhor, anunciando a tua palavra. Ó, querido Deus, usa de compaixão para com os moradores de Guaraciaba do Norte. Senhor, abre os seus olhos para que eles entendam a urgência de salvação, que a vida, meu Pai, não é só esta, e que existe uma vida eterna aguardando nos céus, como também, meu Pai, existe uma condenação aguardando os desobedientes e os ímpios, mas que nesta manhã o Senhor está dando a oportunidade de salvação. Pai eterno, fica conosco, abre os olhos do entendimento para que eles venham para Jesus Cristo, teu Filho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e quero também saudar aos amigos ouvintes que sempre estão atentos aos louvores, à mensagem da palavra de Deus. Nessa manhã, Jesus, ele tem bênçãos. Glória a Jesus para todos aqueles que desejarem a sua vinda. Glória a Jesus, porque ele vai vir, ele vem. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, ele diz que ele vai preparar lugar, e se ele for como ele foi, glória a Jesus, aí ele virá outra vez para levar, glória a Jesus, um povo. A carta a Tito, capítulo 14, capítulo 2, o versículo 14, Jesus diz que vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Jesus, para morar nesta cidade. A Bíblia diz que é uma cidade, glória a Deus, e Jesus, ele diz que foi preparar lugar. Glória a Deus, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Glória a Jesus. Comece a preparar a sua moradia lá no céu, aceitando o dono da casa, o dono da cidade, que é Jesus. Glória a Deus, ele vem buscar o povo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a
vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando e dizendo-me assim: não temas, eu estou contigo, sou teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João que Deus, Ele deu o seu Filho. Ele deu Jesus, Ele entregou Jesus. Ele não vendeu, Ele não emprestou, Ele não ofereceu, mas a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho. Glória a Jesus. E assim também Ele me deu a salvação, Ele me deu o perdão dos meus pecados. Glória a Jesus. E o meu nome está escrito no livro da vida através do reconhecimento do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Se você olhar nessa manhã para Jesus, para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, glória a Deus, para remir o pecador, para perdoar os meus e os seus pecados, que até então estava, glória a Jesus, sem solução, glória a Deus, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a porta que Deus abriu. Deus tem uma porta aberta para todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os seus pecados serão, glória a Deus, serão apagados, e a Bíblia diz que serão lançados no mar do esquecimento. Aleluia! E você terá direito agora ao descanso eterno, à vida eterna,
Glória a Jesus. E no Evangelho de João também, a palavra de Deus diz que a condenação também é esta, que Jesus ele veio ao mundo, glória a Deus, para perdoar os pecados, mas a humanidade amaram mais as trevas, amaram mais o pecado do que Jesus, porque Jesus ele é luz e nele não há trevas. Glória a Jesus. Nesta manhã você tem uma oportunidade de ter paz na sua alma, de ter paz na sua consciência, de ter paz no seu coração. Glória a Deus. Entregue todas as suas ansiedades a Jesus. A Bíblia diz no Salmo 37, o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Jesus. Então não importa qual é a sua situação, qual foi o pecado que você cometeu, mas Jesus ele veio para perdoar, ele veio para limpar a sua alma. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, presta atenção. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? O que foi que atrapalhou? Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga os teus pecados e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. E eu realmente nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga os teus pecados e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. E nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Você já notou que todos os sábados nós estamos aqui sempre alertando você, sempre dizendo para você que Jesus tem uma chance, que Jesus ele quer perdoar os seus pecados. Todos os sábados nós estamos aqui é porque Jesus ele não desiste de você. Glória a Jesus. Você pode até desistir de Jesus, mas Jesus ele nunca desiste de ti. Glória a Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ler um texto da palavra de Deus, exatamente aonde já foi falado nesta noite, aliás, nesta manhã. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor diz: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Eu vou para lá e vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Glória a Deus. Queremos, na manhã deste dia, mais uma vez, falar para você da palavra de Deus, porque foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos autorizou, ou que nos enviou, quando ele fala no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o verso de número, 16, verso 15, ele disse: ide por todo mundo, pregai ou levai o meu Evangelho a toda criatura. E é isso que, como disse o nosso irmão, todos os sábados nós estamos aqui nesta praça, não é para nós nos apresentar, mas para apresentar o Filho de Deus para você. Glória a Deus. Isso porque o Senhor fez promessa que da mulher nasceria um, e este pisaria na cabeça da serpente, e seria por ele que o homem novamente voltaria a ter vida em comunhão com Deus. Então, nesta manhã, nós queremos te avisar, aleluia, que não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra saída, não existe nenhum outro refúgio, louvado seja Deus, para aquele que quer ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus se expressa dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Louvado seja Deus. E que não tem uma outra saída. A própria palavra de Deus diz que não há nenhum nome em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Então não tem outro nome. E você é especial. Deus não fez você para viver esta vida miserável de pecado que muitos estão vivendo. Não, Deus, Ele me fez para servi-lo e adorá-lo, e só a Ele servir. Louvado seja Deus. Mas infelizmente há o direito de escolha, ao livre-arbítrio, direito de escolher, mas infelizmente o homem prefere fazer os seus próprios desejos, fazer as suas próprias escolhas, e não imaginando, louvado seja Deus, que a melhor escolha é escolher o Filho de Deus, porque é Ele a saída, o refúgio, o socorro para toda a humanidade na face da terra. Ele calmamente ele diz: louvado seja Deus, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele, aleluia, fala através da sua palavra este versículo, porque Ele te conhece. Ele sabe, aleluia, que por causa do pecado, o povo vive atribulado, depressivo, com vários tipos de problemas, e muitos deles, olhando aos olhos humanos, não há solução. Mas nós queremos te dizer que este Deus, aleluia, que nós estamos falando para ti na manhã deste dia,
Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca perdeu uma causa e jamais perderá. Glória a Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas eu quero te dizer que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço. Quero te dizer que não tem como você se esconder dEle. É verdade. Não tem como você fugir, aleluia, dEle. Lá no livro de Apocalipse, João disse: olhei e vi um de vestes brancas, e olhei nos seus olhos e vi que os seus olhos eram como chamas de fogo. O Senhor está observando cada ser humano na face da terra. Você pode achar que você é isso, você é aquilo, mas eu quero te dizer que diante da vida espiritual, infelizmente, enquanto você não aceitar a Jesus, você simplesmente não é nada. Nem a tua própria vida não é tua. Aleluia! Porque ela pertence ao Senhor. Nós vimos isto no período do ano de 2020, na pandemia. Pessoas ricas, porque foram os primeiros ricos que começaram a morrer, aleluia, com falta de ar. Esse ar que tu está respirando aí, ele é de graça, mas se o Senhor resolver tirá-lo, você para no mesmo lugar. Pode estar dirigindo, pode estar pilotando, pode estar andando, mas o Senhor, Ele tem o controle do céu, Ele tem o controle da terra, e Ele não desistiu do homem. Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunido em seu nome, Ele se faz presente. E se nós estamos aqui nesta praça anunciando este evangelho, é porque Ele te ama. Ele não quer te perder para Satanás. Meu amado, essa resistência, esta dureza de coração que você, aleluia, tem, é a tua carne. Porque a carne, ela veio do barro e ela vai retornar para o barro. Ela não vai. Mas se você tem um espírito, este espírito que Deus soprou no nariz de Adão, ele vai querer de volta. E o que está em jogo? A tua alma. Satanás quer levar ela para o inferno, mas nós estamos aqui anunciando que há Jesus e aquele que vai e que quer te levar para o céu. Só que para você ir para o céu, você tem que decidir. É questão de escolha, é um direito que lhe assiste. Agora, para ir para o inferno não precisa fazer nada, porque a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, e o pecado é que leva o homem às trevas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas nós estamos nesta manhã, aleluia, avisando para você da porta de escape, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Ele nesta manhã está te dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo nesta manhã, a palavra de Deus diz assim, a saber, se com a tua boca, se você confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Ele ressuscitou de entre os mortos, nesse dia você recebe o dom da salvação. E quando você faz esta confissão, você sai da condição de criatura e passa a ser filho. E eu quero te dizer que o herdeiro não é a criatura, o herdeiro é o filho. Aleluia! E a herdeiro não é das coisas da terra não, é do céu. O céu está sendo preparado para o homem, mas o inferno é para o diabo e seus anjos, não para o homem. Mas se o homem, aleluia, rejeitar este evangelho, aleluia, porque a palavra de Deus, ela nos relata, ela nos mostra, louvado seja Deus, que a renúncia do povo, a rejeição pelo evangelho é que te leva às trevas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas você está sendo avisado. E por que estamos te avisando?
Porque a palavra de Deus diz que um dia vai vir em que todos vão estar na presença dele, e nenhum vai poder dizer assim: Jesus, eu não te aceitei porque eu não sabia. É por esse motivo que nós estamos lhe avisando, para que você não venha nos acusar, dizer que nós sabia, que nós conhecia a verdade, que nós sabia que para ir morar no céu tinha que aceitar a Jesus, mas nós não tínhamos falado. É por isso que nós estamos aqui todos os sábados te avisando, aleluia, que você só vai para o inferno se você quiser, mas você tem direito de escolher a Cristo, o caminho, a verdade e a vida, aleluia, a solução e a saída para aqueles que querem ir morar no céu. Aí você, na sua ignorância, pode até dizer: mas como é que um comedor de feijão vai morar no céu? Eu quero te dizer que Jesus comeu feijão igual nós. Ele vestiu as mesmas roupas que nós vestimos, passou pelas mesmas dificuldades, ele esteve na terra, aleluia. A Bíblia diz que ele esteve na terra por 3 anos, aleluias, 33 anos, 3 anos de evangelho, 3 anos evangelizando, pregando a sua palavra, ensinando os seus discípulos, e seus discípulos, aleluia, chegou até nós esta palavra. E nós não queremos ela só para nós, nós estamos dividindo com vocês. Aleluia. Por isso eu te digo, não endureça o teu coração. Você é especial, você não é qualquer um. Aleluia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26, ele diz: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Observe quem é que você é, meu amado. Olha quem é que você é. A imagem e a semelhança de Deus. Foi Deus que te fez. E Deus, ele não quer te perder. Aleluia. A planta está, aleluia, pregada na terra, mas se você arrancar, ela morre. O peixe está dentro da água, se tirar ele da água, ele morre. O homem foi tirado da presença de Deus por causa do pecado. O homem deixou de ouvir Deus para ouvir a serpente, e por isso perdeu a comunhão com Deus, perdeu a vida eterna, ganhou o pecado e a morte. Mas Deus não desistiu do homem, aleluia. Ele enviou o seu Filho Jesus para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é o desejo de Deus que você se perda. O desejo de Deus é que você reconheça a Cristo como Senhor e Salvador de tua alma, e aceite o plano de salvação que há na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que Jesus, ele é educado, ele não vai entrar na tua vida à força, de forma nenhuma. Mas a palavra de diz: eis que eu estou à porta e bato. Quando pregamos esta palavra, é o Senhor batendo na porta do teu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se ele está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. E não é para ele estar do lado de fora, é para ele estar dentro de você, através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de receber esta palavra no teu coração. Porque o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus que te impede de você pecar. É ela que te liberta, é ela que te purifica, é ela, aleluia, que vai limpar a tua alma, a tua vida, te tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. É Ele, é o Senhor Jesus, aleluia. Foi Ele que desceu à terra, foi Ele que foi ao Calvário, foi Ele que derramou até a última gota do seu sangue para nos remir e para nos purificar de todo pecado. Não tem outra coisa que possa te purificar, não tem nada que possa te limpar, a não ser o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na carta de João, ele diz, no capítulo 1 e no verso 7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é quem nos purifica de todo pecado.
Somente o sangue de Jesus, meu irmão, pode tirar as mazelas do pecado e da morte. A maior doença que tem no mundo é o pecado. O maior remédio que tem é Cristo. Porque não adianta ser curado de uma enfermidade, aleluia, mas não ser curado da alma, aleluia. É preciso ser curado da alma, e a cura da alma é Cristo Jesus. E hoje, nesta manhã, você está tendo a oportunidade, como ele mesmo citou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descanso para as vossas almas. Você só vai ter paz, você só vai ter descanso, você só pode ter uma vida tranquila ou dormir tranquilo se você estiver com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, porque somente desta forma, ele disse: eu não dou a minha paz como o mundo dá, porque o mundo não tem paz, mas para aqueles que recebem a minha palavra, a minha paz eu vos dou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você recebe a Cristo, você está recebendo a paz, porque o Espírito Santo vem habitar, aleluia, na vida daqueles que aceitam, que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesta manhã, você que está nos ouvindo, não endureça o seu coração, mas venha, aleluia, mostre que você é corajoso, mostre que você, aleluia, tem desejo de morar no céu, porque, como eu disse, o que está em jogo é a tua alma. Satanás quer levar ela para o inferno, mas Jesus veio para levar para o céu. Agora, para você ir para o céu, você precisa decidir, aleluia, você precisa pronunciar, balbuciar, falar, confessar, aleluia, que Ele é Senhor, aleluia, de sua vida, aleluia, porque é Ele que manda, não é nós. Nós estamos aqui porque Ele nos permitiu nós acordarmos na manhã deste dia. Hoje mesmo aconteceu um milagre na tua casa, na tua vida, foi você ir acordar. Quantos foram dormir, aleluia, ontem e hoje não estão mais em nosso meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando tu aceita a Cristo, tu recebe a vida. Ele diz: bem-aventurado que ouve, mas bem-aventurado que ouve e crê, porque não entra em condenação, mas saltou da morte para a vida. Quer dizer que quando você aceita a Cristo, você está saltando da morte para a vida. Aí você pode até dizer assim: mas eu estou vivo. Fisicamente você está, mas espiritualmente não está, aleluia, porque para nós termos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não é pela carne, é pelo Espírito. Louvado seja Deus. A carne ela vai para o barro, aleluia, mas o Espírito junto com a alma, estes é que vão chegar na presença de Deus, num corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta manhã você está tendo a oportunidade, aleluia, de escrever o seu nome no livro da vida, porque esta palavra diz: e aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo com enxofre, que é a segunda morte. Por isso, nesta manhã, meu amado, receba esta palavra, deixe ela nascer dentro do teu coração, porque somente ela é quem te impede de você pecar, aleluia, somente ela é quem pode te libertar, é quem pode mudar a tua vida e a tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, aonde está uma pessoa que deseja ir morar no céu, que tem coragem, aleluia, de vir aceitar a Jesus como Salvador e escapar da morte, mas vir para a sua eterna luz? Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem estiver em mim não andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Louvado seja Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, nós ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus. Meu querido amigo, o homem não tem escapatória, ele tem dois caminhos e ele precisa fazer a sua escolha. A Bíblia fala do caminho largo e do caminho estreito. Jesus é o caminho estreito, e este caminho ele leva o homem à salvação, enquanto o caminho largo leva o homem à condenação eterna. Mas para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam suas vidas a Cristo, alcançarão o perdão e a vida eterna.
Se você crê em Cristo e deseja entregar sua vida a Ele, nós queremos orar por você nesta manhã. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele tem perdão e Ele tem salvação para a sua alma. A salvação só é possível através de Jesus. Somente Cristo pode dar-te a vida eterna. Venha para Cristo. Queremos orar por você. Queremos incentivar você a ler a Bíblia. Procure ler a palavra de Deus na sua casa. Temos também os nossos cultos na nossa igreja, Assembleia de Deus, que fica aqui na rua Senador Catunda, 277, saída para Heriotaba. Quartas, sextas e aos domingos, às 19 horas, estamos ali, anunciando a mensagem de salvação, e você é o nosso convidado. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra foi anunciada. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas amigas que escutaram nesta manhã a mensagem. Que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe nos seus corações e nas suas mentes, fazendo com que elas entendam que a salvação é possível, que o perdão é possível através de Jesus Cristo. Abençoa todas as famílias, abençoa a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém.